Nesse último vídeo sobre exemplos políticos polêmicos, nós vamos ver: o Estado deve ser laico? Bom, perceba o seguinte: o que significa um Estado laico? Um Estado laico significa um Estado sem crenças? Muita gente acha que Estado laico significa um Estado sem crenças, mas espera aí. A gente já viu em todos os vídeos passados que não existe ação política sem uma crença de base. Não existe. Então todas as ações políticas pressupõem uma crença de base. Então nosso Estado não é laico. Então aqui depende do que você chama de laico, tá bom? Tem gente que fala que laico é não ter religião no Estado. Mas espera aí, religião é apenas crenças. Qual que é a diferença então de ter uma crença ou ter uma outra crença? Certo? Então percebam que Estado laico, se você acha que Estado laico é um Estado sem crença, você estava enganado. Tá? Porque toda ação política pressupõe uma crença. E a gente já viu que se você muda um pouquinho a sua crença de base, um pouquinho sobre como você acha que a natureza humana é, todas as suas ações políticas vão pro lado oposto. Oposto. Certo? Então não existe Estado sem crenças. Não existe. Pronto. Se não existe, então o que significa um Estado laico? Um Estado laico, ele até pode significar um Estado sem dogmas. Pronto, a gente tem que lutar por um Estado sem dogmas. Por quê? Porque lembra que dogma é a crença máxima, a fé máxima numa verdade de terceira pessoa? Pois é, a gente nunca deve ter, um cientista nunca deve ter uma crença máxima numa verdade de terceira pessoa. Assistam o vídeo que eu fiz lá sobre dogmas, certo? Lá pra trás. Bom, então se a gente permitir um Estado que tem dogmas, aquele Estado nunca vai mudar as opções dele, mesmo que todo o universo esteja escancarado que aquilo lá está piorando o mundo. Então mesmo que aquilo lá fale escancaradamente pra você que está piorando o mundo, você nunca vai mudar aquela medida política. Por quê? Porque aquela medida política será um dogma seu. Tá? Então é por isso que muita gente viu durante a nossa história, achou que Estado laico significa um Estado sem igreja. Por quê? Porque geralmente a gente coloca o dogma na igreja, né? O mundo científico de hoje, ele coloca o dogma só na igreja. Então ele fala o seguinte: olha, tudo que é igreja é dogmático, tá? Então como a gente não pode ter um Estado com dogma, então o Estado não pode ter igreja. Pronto, isso é o que fez você pensar que Estado laico é um Estado sem igreja. Tá? Mas não é. Não é. Um Estado laico não tem nada a ver com Estado sem igreja, tem a ver com Estado sem dogmas. Não pode ser nem dogma científico, nem dogma de igreja, nem dogma de nenhum lugar. Entendeu? Então não pode ter você não pode ter uma igreja comandando o Estado, porque a não ser que essa igreja não seja dogmática. Se a igreja não for dogmática, então não tem problema nenhum. Por quê? Porque daí haverão discussões políticas. Tipo assim, se uma determinada, vamos supor que uma determinada religião que é uma determinada crença tome conta do Estado. Pronto, é só isso. Todas as pessoas agora acham que aquela crença deve tomar conta do Estado, e o Estado deve agir em função daquelas crenças. Pronto, se todo mundo age isso, então em comunhão com todo mundo o Estado vai ser isso. Lembre, o Estado é apenas uma verdade intersubjetiva. Se o Estado não existe, o Estado é apenas uma verdade intersubjetiva. Então, se todo mundo tem essa mesma verdade intersubjetiva, então o Estado vai ter aquela crença de base e vai agir em função daquela crença de base. Entendeu? É simples, né? É muito simples isso. Então, percebo tanto que você estava errado na sua discussão, achando que Estado laico significa Estado sem igreja. Não significa isso. Tá? Não significa. Então, o Estado ele pode ter a crença que ele quiser, desde que não seja dogma. Desde que não seja dogma. Ou seja, a crença quer dizer o seguinte: todo mundo vai ter condições de discutir, todo mundo realmente está querendo o melhor, e a gente vai agir em função das dois pilares básicos que a gente tem: conhecimento e ética. Certo? Então se aquela crença de base estiver indo contra o conhecimento que a gente tem do mundo, então ele está errado, a gente deve mudar. Se aquela crença de base estiver indo contra a ética que nós temos, então aquilo lá está errado e a gente tem que mudar. Entenderam? Então é isso. Então o Estado ele deve seguir de forma não dogmática. Isso é ser um Estado laico. Isso é ser um Estado laico. Entenderam? Então não tem nada a ver com igreja, velho. Não tem nada a ver, tipo, um Estado sem igreja. Não, isso é retardadice de vocês. Pode sim, ser um Estado pode ter igreja lá no meio. É claro que pode. Tá? Desde que seja a nível de crença e não a nível de dogma. Tá bom? É isso. Então no momento em que o conhecimento científico, no momento que a gente realmente tem um conhecimento que prove o contrário daquilo, então a gente vai tomar outra decisão.
Certo? E é isso, e a gente nunca vai saber se está tomando a decisão certa ou não. Eu já expliquei isso para vocês no vídeo passado. Nunca, a gente sempre vai a gente sempre vai ter crenças obscuras. A maior parte das nossas crenças serão obscuras, muito poucas é que vão cair nas verdades triviais e no ramo da ética, que daí sim, quando cair aí a gente sabe que está errado. A gente sabe que está errado. Tá? Então a gente não pode fazer o que a gente sabe que é errado, mas dentro daquilo que a gente não sabe que é errado, tem infinitas crenças ali pra gente caminhar. Infinitas. Então todo o Estado é carregado por completo de crenças. Todo o Estado. Então perceba isso, como todo mundo aí fala sobre laicidade do Estado, tá errando. Tá errando. Não tem nada a ver com tirar a igreja do Estado. Nada a ver. Nada a ver. Você tem que tirar dogma, não igreja. Certo? Não importa. Aí, se a igreja é dogmática, aí tudo bem. Se você tem dogmas numa igreja, ela não pode comandar o Estado. Claro. Porque é dogma. Certo? Pronto, só isso. Mas, enfim. Então, você acha que a ciência deveria tomar conta do Estado? Então, não, porque aí é erro de raciocínio lógico. Olha só, a ciência ela só descreve o mundo. A ciência ela não fala nada sobre as nossas finalidades últimas, tá? A ciência não tem nada a ver com descrever finalidade do porquê você vive e do porquê você quer viver. Então a ciência não dá suas motivações, a ciência não dá suas finalidades últimas, a ciência não dá nada. Então a ciência não dá nenhum caminho. A ciência ela só descreve o que é, ela só tenta descrever o mundo como ele realmente é. Tá? Então a ciência é só uma bússola. A ciência é só uma bússola. Então não pode ser, a ciência não pode tomar conta da política. Entendeu? É impossível a ciência tomar conta da política. A única coisa que a ciência faz é o quê? É dar uma assessoria para os políticos. Então a política tem que decidir para onde a gente vai. E a ciência dá assessoria. A gente como um todo vai decidir, olha, vamos tomar esse caminho? Vamos. Aí a ciência chega e fala o seguinte, olha, com todos os dados que a gente tem, esse caminho aqui vai dar certo. Se o seu objetivo é esse seu caminho está certo. Se o seu objetivo é aquele, seu caminho vai dar errado. Então o que acontece? A política dá o objetivo e o caminho. A ciência ela faz o seguinte, dado esse objetivo e dado esse caminho, isso realmente vai se consagrar? Esse caminho realmente vai te atingir aquele objetivo? Então a ciência só pode dizer isso. A ciência não pode dizer qual é o objetivo. Tá? Então a política diz qual é o objetivo e a ciência ela restringe aqueles caminhos que não vão dar aquele objetivo. Só isso. Então a ciência ela é uma bússola só. É uma bússola. E a política é o que vai guiar a gente por esse oceano. Entendeu? A ciência não consegue guiar nada. A ciência só consegue falar o seguinte. Dado o vento e dado o objetivo que você quer, é melhor você içar a vela para o outro lado. Você içou a vela para o lado errado. Entendeu? Mas ela não fala nada sobre o objetivo. Entenderam isso? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas que muita gente não consegue entender isso, né? Muita gente acha lá, né? Como eu falei, que o Estado laico é um Estado sem crença. E acha que a ciência que deveria tomar conta da política. Nossa, nunca. Completamente errado. Tá? Mas é claro, todo sistema político deveria ter um megacentro científico. Por quê? Porque esse megacentro científico, ele realmente faria isso. Ele estudariam as ações políticas, entenderiam as ações políticas cada vez mais, e aí, conforme um político dá uma ação política, aquele megacentro científico, ele deveria falar o seguinte, olha político, se o seu objetivo é esse, então esse caminho que você está tomando aqui, ó, não vai atingir lá. É melhor você pegar esse caminho aqui, tá vendo? Isso a vela aí do outro lado, tá? Para você atingir lá. Pronto, então isso é a ciência. E isso é a política. Então, os dois sempre tem que andar junto, tá? Então a parte política tem que pegar a parte científica como uma bússola. E você não pode jogar isso fora, porque se você jogar isso fora é a melhor bússola que a gente tem. Você vai ficar perdido, tá? E é o que acontece hoje na política. O político chega e fala assim, eu quero o bem da humanidade. Mas as ações dele estão fazendo o contrário. E ninguém tá falando isso pra ele. E ele realmente acha que tá fazendo o bem da humanidade. Tá? Esses são os nossos políticos hoje, certo? Por quê? Porque são políticos que não entendem ciência. O cara simplesmente jogou ciência fora. Tá? Isso não quer dizer que a ciência seja a última verdade. Não, não é. É o que eu disse. Né? A última verdade a gente nunca vai ter. Tá? Pronto. Então esse foi o último vídeo de exemplos políticos polêmicos. Acho que agora você já está expert em analisar política e ações políticas, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai agora começar a analisar então os sentimentos. Como que os sentimentos entram em todos os aspectos científicos e políticos que a gente viu durante todos esses vídeos aí para trás, hein? É isso aí. Então a gente vai começar a analisar então agora nossos próprios sentimentos de aqui para frente. Então até o próximo vídeo.